Olá, equipe! Todos bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de extensão, Cidades Inteligentes e Segurança Alimentar. Nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o módulo 3, que é Produção e Gestão dos Alimentos Sustentáveis no entorno das aglomerações urbanas. Meu nome é Tereza Cristina Talib Sarra, sou professora na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, campus de Jaboticabal, no interior de São Paulo. Eu participo do Departamento de Engenharia e Ciências Exatas e também do Grupo de Pesquisa em Política de Uso do Solo. Esse curso ele é muito importante. Por quê? Porque nós temos que pensar e analisar como faremos a produção e a gestão de alimentos sustentáveis no entorno das aglomerações urbanas. É de extrema importância os conteúdos da aula 1, que é Produção Sustentável de Alimentos, Boas Práticas de Produção Agropecuária e Segurança Alimentar, e também os Sistemas Alimentares de Cidades Regionais e Produção Agrícola em áreas periurbanas. Veja bem, a gente precisa pensar muito nas cidades e na sustentabilidade. Cidades sustentáveis. Dentro do sistema de produção, nós temos que levar em consideração algo de extremamente importante, que é o conjunto de indivíduos, elementos, máquinas e processos responsáveis por produzir um produto ou um serviço. Esse conjunto, eles se interligam para alcançarem o objetivo final, que é produzir. Conforme é o empreendimento e ele vai crescendo, é necessário adequar e melhorar o seu sistema de produção em tempo contínuo. O primeiro termo que a gente tem que prestar atenção, que vocês já tiveram em aulas anteriores, é a sustentabilidade. Este termo é um conceito amplo e envolve a forma indissociável as dimensões econômica, social e ambiental sempre interligadas. Esse entendimento ele deve ser global, regional e local. Por quê? Porque quando você interliga, você define e implementa as ações que são capazes, de assegurar as dimensões. Essas dimensões econômica, social e ambiental, elas estão sempre interligadas. A partir de 2015, a Organização das Nações Unidas, a ONU, criou os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, como vocês viram anteriormente. Tudo isso é para quê? Para sensibilizar as pessoas para uma mudança radical, visando acabar com a pobreza, a violência em suas diversas dimensões, a proteção do meio ambiente, garantindo que todos possam ter o direito assegurado de paz e prosperidade. No desenvolvimento sustentável, vocês podem observar que o conceito foi desenvolvido pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e presidida pelo Gro Harlem em Brundtland, em 1987. Olha isso! Então, em 1987, as pessoas já estavam pensando sobre esse desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque ele tem que ser aquele desenvolvimento, aquele sistema de produção que vai atender às necessidades presentes, sem comprometer a possibilidade de gerações futuras de atenderem suas próprias necessidades. Então vamos lá. O que nós temos que aprender neste módulo? Nessas 3 aulas, nós vamos aprender a produção sustentável de alimentos. O sistema de produção ele deve ser, em primeiro lugar, eficiente. Considerar os recursos humanos, financeiros e materiais com o objetivo de aumentar a produtividade e a rentabilidade do produtor, seja ele quem for. O manejo das atividades e a manutenção da qualidade, ela deve levar em consideração as práticas de conservação e preservação dos recursos naturais. Onde que nós vamos implementar o sistema de produção? Para ter a sustentabilidade e produzir alimentos de qualidade. Então, o que nós temos que levar em consideração? As premissas são:
Minimizar o impacto negativo, conservar os recursos naturais não renováveis, ser economicamente eficiente, ter segurança para os trabalhadores, as comunidades e os consumidores. Não comprometer as necessidades das gerações atuais e as futuras, como eu falei anteriormente. Como que nós vamos tentar fazer esse sistema de produção ser sustentável? Portanto, a produção sustentável de alimentos, ela preconiza o sistema de produção eficiente. Considerando o manejo das atividades de produção de alimentos, ele tem que ser realizado a partir de algo extremamente importante: planejamento. O planejamento ele tem que considerar o uso racional dos meios disponíveis para aumentar sempre a produtividade e, consequentemente, a rentabilidade do produtor, considerando toda a cadeia produtiva até o consumidor. Então vamos lá. O que nós temos que pensar? Agricultura periurbana. Como eu vou desenvolver um sistema de produção vegetal e um sistema de produção animal no entorno ou dentro das cidades, dessas áreas urbanas? Vamos ainda ter que pensar também no fornecimento sustentável de alimentos. Nós temos que levar em consideração vários fatores. Por exemplo, a produção tem que estar perto do centro urbano. O produto adquirido, ele é in natura e pode ser oferecido mais barato. Pode ser produzido verduras, legumes, frutas, ovos e diversos outros alimentos. O mais importante é que nós temos que pensar em reduzir sempre o desperdício desses alimentos e deixar que as ações com a população promovam o consumo alimentar, com menos carnes e alimentos ricos em açúcar, sal e gordura. Então vejam que a sustentabilidade da agricultura periurbana é você implementar sistemas de produção vegetal e sistemas de produção animal que você possa levar o alimento de melhor qualidade para as pessoas que habitam essas zonas urbanas. Pensando nisso, uma das partes mais importantes são as boas práticas de produção agropecuária. As boas práticas de produção agropecuária, a gente tem que pensar primeiro, puxa vida, no clima. O clima é super importante. Quando que vai chover? Qual é a temperatura daquele ambiente? Qual que é a velocidade, né, do vento naquele ambiente onde nós vamos implementar esses sistemas de produção de alimentos em ambientes muito perto das áreas urbanas. Nós temos que levar em consideração as técnicas de manejo adequada. Podemos ir naqueles ambientes onde nós vamos desenvolver esses sistemas de produção, observar como que é o solo, qual que é a análise físico, químico e biológico desse solo. Nós temos que compreender o solo, porque é nele que nós vamos implementar o sistema de produção vegetal. É nele que nós vamos implementar também o que o animal vai se alimentar. Portanto, nós temos que ter cultivos adequados a cada cultura. E também saber e interpretar o manejo das pragas e doenças dentro desses ambientes. Então vejam que eu tenho a área urbana e no limite desta área urbana, eu tenho alguns ambientes onde eu posso desenvolver o sistema de produção, tanto vegetal quanto animal. E nisso nós temos que pensar nas boas práticas de produção agropecuária e segurança alimentar. Promover uma bioeconomia sustentável e circular, gerenciar a poluição por plásticos agrícolas, garantir padrões sociais e ambientais, fornecer dados de acesso aberto sobre o meio ambiente e o clima e preservar o patrimônio agrícola e os ambientes ao redor. Como que eu vou fazer as boas práticas? A economia circular.
eu tenho que reduzir, reutilizar, recuperar e reciclar todos os elementos que eu vou usar no sistema de produção vegetal e animal, naquele local selecionado para o desenvolvimento das práticas agrícolas, pecuárias e também o sistema de produção animal, e aonde eu vou implementar perto das áreas urbanas, considerando também as partes de preservação. Por exemplo, eu posso ter uma área onde eu tenho uma floresta natural, um parque, eu posso ter uma zona urbana e também posso ter entre essas duas um terreno baldio, aonde eu posso implementar ali o desenvolvimento de produção de alimentos. Dentro da segurança alimentar, nós temos que levar em consideração disponibilidade dos alimentos, acesso das pessoas aos alimentos, consumo adequado do ponto de vista nutricional, produção eficiente. E nós temos um desafio: combate contra a fome e produzir alimentos seguros. Vejam que a segurança alimentar é considerado um ambiente onde as pessoas com acesso físico, social e econômico permanente a alimentos seguros, nutritivos e em quantidade suficiente, para satisfazer suas necessidades nutricionais e preferências alimentares, tendo em vista uma vida ativa e saudável. Neste pensamento, nós temos que sempre ter as pessoas, o ambiente e o desenvolvimento do sistema de produção. Isso é de extrema importância nós pensarmos para o planejamento dessa produção de alimentos. Sistemas alimentares de cidades regionais. As ligações urbano-rurais que precisam de atenção abrangem 3 dimensões. Essas 3 dimensões, elas são interligadas entre si. A dimensão ecológica, a dimensão socioeconômica e a dimensão de governança. Os sistemas alimentares de cidades regionais, na prática, isso pode envolver, por exemplo, o ordenamento do território para promover a prestação mais eficaz dos serviços dos ecossistemas. Este ordenamento do território é extremamente importante. Por quê? Porque vocês terão que observar o ambiente urbano, vocês terão que observar os ambientes onde tem uma função ecológica e permear esses ambientes. Então, vocês serão os arquitetos da engenharia do sistema de produção de alimento. Isso é super importante. Por quê? Porque vocês vão ter que observar, para fazer esse ordenamento territorial, vocês vão ter que observar quais são os ambientes que já estão construídos e quais os ambientes onde vocês podem implementar esses sistemas de produção vegetal e produção animal. Por exemplo, eu tenho esses ambientes naturais, que são os parques, onde tem uma função ecológica. Eu tenho os ambientes onde eu tenho uma área urbana extremamente intensiva. E nesses terrenos baldios, eu posso implementar e colocar o sistema de produção vegetal ou animal. Dentro desse sistema, nós temos que também apoiar as cadeias de abastecimento alimentar mais curtas. O que significa isso? Se tem um terreno baldio e você vê que tem um centro urbano avançado, com várias casas, apartamentos e um sistema populacional bem alto, né, ali onde tem uma população alta, você começa a perceber este ambiente. E aí você tem que ver a logística de que esse sistema de produção, ele vai ter que alimentar as pessoas que estão mais perto. Por isso que é o abastecimento alimentar mais curto. Então você tira desse terreno, faz com que esse terreno seja eficiente e abasteça esses ambientes. Quanto mais curto for essa cadeia de produção, melhor é o sistema. Também podem incentivar empresas de alimentos regionais com essa produção e criar estruturas de governança participativa que incluam os interessados dos vários setores envolvidos das áreas urbanas e rurais.
Essa governança participativa, ela é muito importante, porque você tem que pensar na comunidade. Quem são aquelas pessoas que podem ser a mão de obra que está ali ociosa no desenvolvimento e que podem ajudar no sistema de produção? Então, tem uma comunidade ali perto, você observa essa comunidade, ela pode auxiliar no sistema de produção, tanto vegetal quanto animal? É isso que vocês têm que pensar. O conceito de sistema alimentar urbano regional considera as relações entre os centros urbanos e as zonas rurais circundantes, mais eficazes no fornecimento de retornos socioeconômicos sustentáveis e de uma gama de bens públicos indispensáveis. Então, observe, eu tenho um sistema urbano, junto eu tenho uma área de mata natural e também essa mata natural desenvolve as funções ecológicas. Aonde eu posso colocar uma função socioeconômica, aonde aquela comunidade vai trabalhar e aonde eu vou fazer uma produção social, uma produção econômica e desenvolver um sistema de produção de alimentos. Produção agrícola em áreas periurbanas. A agricultura urbana e periurbana, conhecida pela sigla AUP, é um conceito que abrange diversos aspectos, como produção, transformação e prestação de serviços, cujo objetivo é gerar produtos agrícolas e pecuários voltados ao consumo próprio, trocas, doações ou comercialização de maneira segura e reutilizando de forma efetiva e sustentável os recursos e bens locais, como solo, água, resíduos, mão de obras, saberes e outros. O que nós temos que pensar? No sistema de produção, ele é circular. Quando você vai produzindo, você tem que saber todos os elementos desta cadeia produtiva. Como ele é circular, o produto ele vai para os ambientes urbanos, volta para aquele local onde você escolheu para implementar o sistema de produção. Normalmente são frutas, verduras, hortaliças que você tem o uso diário no consumo, por exemplo, uma salada de alface, cebola, tomate, cebolinha. Então, você tem ali diversos produtos que você pode colocar naquele ambiente selecionado dentro dos ambientes urbanos e periurbanos. A produção agrícola em áreas periurbanas, a concepção de AUP está fortemente ligada aos espaços intraurbanos, interior de um perímetro urbano, dentro das regiões metropolitanas ou periurbanas. Veja bem que a transição entre os espaços completamente rural e área urbana, articulada com a organização do território e gestão ambiental das cidades. Então vamos lá. O que nós temos que compreender? Essa interligação. Todo e qualquer município, ele é composto por zonas rurais, zonas urbanas, zonas industriais. Muitos desses municípios, às vezes, nem têm zonas industriais. Tem predominantemente zonas rurais e pequenas áreas de zonas urbanas. Quando você coloca junto o entorno dessas áreas urbanas, essas áreas elas podem servir como ambientes onde você vai implementar o sistema de produção, tanto animal quanto vegetal. Isso nós chamamos de produção agrícola em áreas periurbanas. Então vejam bem, vocês vão ter que desenvolver, pensar em todo um planejamento onde vocês têm um sistema de produção agrícola, que é um sistema de produção vegetal, muitas vezes, concomitantemente, um sistema de produção animal, porque vocês podem, por exemplo, galinhas poedeiras, vai produzir ovos. Então, vocês vão vender ovos naquele ambiente. Então, o ambiente do sistema de produção, ele tem que ser considerado, como eu falei, levar em consideração o solo, como é que você vai fazer o manejo desse solo, como é que você vai implementar o sistema de produção naquele ambiente.
E em seguida, você tem que observar também aonde que está perto, quais são os setores que ocorrem essa aglomeração das cidades. E aí você faz a parte intermediária do desenvolvimento do sistema de produção de toda a cadeia produtiva, desde a implementação do sistema de produção do alimento naqueles ambientes ociosos, por exemplo, um terreno baldio, a parte entre a área urbana e a área rural, exatamente essa zona de transição entre um ambiente e outro, onde você tem um solo exposto, você pode desenvolver então nesses locais. Nós vamos ter o trabalho na aula 1 do módulo 3, vocês terão que analisar o município de interesse e iniciar o levantamento de dados para elaborar um planejamento com o objetivo de implementar um sistema de produção e de gestão de alimentos sustentáveis no entorno das aglomerações urbanas. O município pode ser escolhido o município de vocês, aonde vocês nasceram, e vocês vão ter que setorizar a área urbana e a área rural e verificar essas zonas de transição entre as áreas urbanas e áreas rurais, aonde vocês poderiam implementar um sistema de produção vegetal ou animal para que essa cadeia produtiva ofereça alimentos de qualidade para as pessoas que habitam as áreas urbanas. Pode ser um ambiente de transição entre a zona urbana e a zona rural. Pode ser um ambiente instaurado lá na própria área urbana, pode ser no centro urbano, um terreno baldio, um terreno ocioso, ou um terreno que vocês estão vendo que tem, por exemplo, gramíneas. Vocês devem procurar o conhecimento da localização desse terreno e vocês podem também observar as medidas. Na aula síncrona, eu vou encontrar vocês e nós vamos trabalhar exatamente com esses elementos. Essa aula síncrona, eu vou mostrar para vocês como que a gente setoriza esses ambientes dentro do município de vocês. E a partir disso, vocês vão ter que desenvolver o planejamento. Aqui estão todas as referências consultadas que vocês podem buscar. E eu também vou deixar disponível para vocês outras referências e alguns livros que vocês vão buscar para relembrar os termos e os conceitos dessa nossa aula. Então eu agradeço muito, espero que vocês tenham aproveitado os termos e os conceitos dessa aula e nos encontramos na aula futura.